Boa, rapaziada. Tudo certinho, senhoras e senhores? Na mãe do gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então, vacilão. É o seguinte, irmão. Vamos continuar trabalhando aqui sobre a questão da chegada da família real e as consequências dessa chegada na política brasileira, certo? Lembrando que a gente está falando aí da independência do Brasil, firmão. Só que a gente foi lá atrás, lá em Napoleão, para explicar a relação de Napoleão com a chegada da família real no Brasil, família real portuguesa, e a família real portuguesa, quando chega no Brasil, no Rio de Janeiro, se instala, muda tudo, o pau começou, transforma mesmo, e aí isso vai acabar tendo como reflexo a independência do Brasil. Firmão? Então, beleza, a gente vai bem devagar. Hoje também eu vou tentar não pesar muito na aula, na ideia de vocês, porque eu preciso que os senhores compreendam com um pouquinho de clareza essa matéria, porque para entender como ocorreu a independência do Brasil é muito necessário a gente entender a política brasileira, entender por que a gente está nessa situação social, política, isso tudo só vai ser compreendido se a gente voltar lá atrás, entender a formação do Brasil, certo? Então, ótimo, mas é moleza, viu? Mole, mole, mais mole que a minha barriga às 4 horas da tarde numa quinta-feira quente. Então é o seguinte, meu chapa, vou pedir para que você abra aí, por favor, a página 125 do seu livro. Deixa ali que a gente vai usar lá no final da aula essa imagem, as duas imagens da página 125. 125. Firmeza? Enquanto você abre o seu livro na página 125, por favor, não esqueça de colocar seu nome, sobrenome e sua turma, hein, ô vacilão. Certo, senhorita? Ótimo, bora nós. Então é o seguinte, meus queridos. Eu vou começar então a falar sobre a aula de hoje. A gente vai falar sobre as mudanças no Rio de Janeiro. O que ocorre no Rio de Janeiro? O que muda, na verdade? No Rio de Janeiro, com a chegada da família real, vai mudar bastante coisa. Ah, professor, só muda no Rio? Não, não só muda no Rio, mas a cidade onde a família real portuguesa e os 15 mil nobres vão se instalar. Portanto, vai mudar mais ali, né? Mas toda a dinâmica do Brasil muda, vacilão. O barato fica bem diferente. Firmeza? Então vamos lá. Bom, para tentar começar a matéria de hoje, vamos dar um passinho para trás, aquele passo básico, certo? Para entender onde nós paramos. A gente viu que Napoleão, tentando enfraquecer a economia inglesa, e como Napoleão não conseguia invadir a Inglaterra, ele vai proibir que os países europeus façam comércio com a Inglaterra, certo? A Inglaterra era a maior economia, maior produtora do mundo, maior economia, produzia pra caramba, tinha o maior parque industrial do planeta naquela época. Beleza. 1806, 1807. Mas o bloqueio continental criado por Napoleão para tentar enfraquecer a Inglaterra economicamente, ele vai ser sentido um pouquinho pela Inglaterra. Esse bloqueio continental criado por Napoleão dizia o seguinte: os países da Europa estão proibidos de fazer comércio com a Inglaterra, e aqueles que estiverem ainda fazendo comércio serão invadidos pelas tropas francesas de Napoleão. Napoleão é forgado, hein? É o bichão. Tá. Só que, irmão, todo mundo continuou comprando e vendendo da Inglaterra, porque a Inglaterra era a maior economia do mundo. Era a mesma coisa que hoje alguém falar, ó, não pode mais comprar da China. O mundo para, tiozão. Então, os países continuaram a fazer esse comércio através do contrabando, por debaixo dos panos, sem ninguém saber. Só que sempre tem um cagueta, você tá ligado, né? E aí, caguetavam, Napoleão ficava sabendo que os países estavam fazendo comércio, ele ia lá e invadia. E assim foi que ele conseguiu dominar a Europa toda, praticamente, certo? Ele vai dominar, vai entrar em diversos países, inclusive, exclusivos, ele vai entrar em Portugal, beleza? Portugal continua fazendo comércio com a Inglaterra. Inglaterra e Portugal eram parceiros comerciais, beleza? Portugal comprava muita mercadoria inglesa. A Inglaterra não comprava tanta mercadoria portuguesa assim, mas havia uma importância muito grande de Portugal para a economia inglesa, beleza? E aí, quando Napoleão ficar sabendo que Portugal ainda estava fazendo comércio com a Inglaterra, Napoleão vai falar, tiozão, vou entrar. E aí ele vai invadir Portugal. A família real portuguesa
no primeiro momento não pensou em fugir, mas acabou se tornando uma opção. A fuga da família real e dos 15 mil nobres saindo de Portugal e vindo para o Rio de Janeiro se tornou uma opção interessante para eles, a partir do momento que a Inglaterra também ofereceu ajuda. A Inglaterra ofereceu ajuda para Portugal, para escoltar, e ofereceu embarcações para trazer esse monte de pessoas para o Brasil, beleza? Tá. Aí você fala, nossa, a Inglaterra é a maior parça dos portugueses, né? Não, mais ou menos. Por quê? A Inglaterra vai fazer isso? Era parça? Era, mas parça disso aqui, ó. A Inglaterra vai oferecer ajuda para que os portugueses, para a fuga dos portugueses, com algumas condições, beleza? Por exemplo, se os portugueses chegassem aqui, se a família real chegasse aqui com os 15 mil nobres são e salvos, aí a Inglaterra ia querer vender as suas mercadorias diretamente para o Brasil. Aí você fala, ué, mas não vendia? Não. Por causa do Pacto Colonial, lembra? Somente Portugal podia comprar e vender do Brasil. Por causa desse pacto colonial, a Inglaterra não tinha acesso direto ao mercado brasileiro. A Inglaterra então não podia nem vender diretamente para os comerciantes brasileiros e nem comprar dos comerciantes brasileiros. Agora, com a Inglaterra conseguindo ajudar a família real portuguesa e os 15 mil nobres a chegarem aqui, aí ela percebeu que era hora de ela abrir o mercado brasileiro. E é exatamente isso que vai acontecer. Quando a família real chega aqui com os 15 mil nobres são e salvos, Portugal, o rei português, que na verdade não era rei ainda, né? Mas o príncipe regente português, Dom João VI, vai ser obrigado a cumprir o acordo que ele tinha assinado lá em Portugal. Qualquer acordo vai precisar abrir o mercado brasileiro para os ingleses. Então a Inglaterra agora, os comerciantes ingleses vão ter acesso direto ao mercado brasileiro. Isso se faz através de duas formas. Primeiro, quando Dom João chegou aqui, ele vai assinar um acordo chamado A Abertura dos Portos às Nações Amigas, certo? E esse documento dizia o seguinte: a abertura dos portos às Nações Amigas dizia o seguinte: todos os países amigos de Portugal estão liberados para comprar e vender diretamente do Brasil, beleza? Só que é aquela história, né? Era a Inglaterra que ia conseguir comprar e vender, porque era ela quem tinha o maior frota naval, era ela que era a maior potência, ela que precisava de mercadorias e era ela quem produzia muito mercadorias. Só notem o seguinte: Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas. As Nações Amigas, isso quer dizer o quê? Que uma inimiga não pode entrar. Quem era a inimiga? A França, que estava invadindo Portugal lá na Europa. Firmeza total? É nóis, ótimo. Dom João VI, assim que chega aqui também, ele tenta incentivar a produção dentro do Brasil. Ele vai liberar, inclusive, uma coisa que era proibida: indústrias no Brasil, certo? Ele libera as indústrias no Brasil se instalarem aqui, mas tem um problema. Liberou a indústria, mas a indústria brasileira não consegue competir com uma indústria inglesa. Nossa, professor, mas lá da Inglaterra até aqui não conseguia competir? Não, beleza? Também por outra questão. É assinado entre Portugal e Inglaterra um acordo, o Tratado de Comércio e Navegação. Esse Tratado de Comércio e Navegação dizia o seguinte: os produtos ingleses vão pagar só 15% de imposto sobre os seus valores. Então, os produtos que estavam entrando aqui no Brasil da Inglaterra iam pagar 15% de imposto sobre o seu valor. Beleza. E os produtos brasileiros e portugueses pagariam 16%. Os produtos de outros países que não fossem Inglaterra nem Portugal, ou brasileiros, iriam pagar 24%. Aí você pensa, mano, os produtos da Inglaterra iam pagar menos impostos até que os portugueses e brasileiros? Sim. Dessa forma, fica claro uma coisa: os produtos ingleses são melhores, porque as indústrias inglesas são mais desenvolvidas, tem uma qualidade melhor, então, beleza? Vão pagar menos imposto e com isso vão ficar o quê?
mais baratos. Você acha que alguém vai comprar um produto produzido no Brasil com menor qualidade e um preço maior? Não, né? Por causa disso, a indústria brasileira não consegue concorrer com os produtos ingleses. Mesmo vindo lá da Inglaterra, atravessando o Oceano Atlântico inteiro, os produtos ingleses chegavam mais baratos e tinha uma qualidade melhor. E aí, você ia comprar o quê? Um brasileiro de qualidade inferior e mais caro? Não, né, tiozão? Então, os produtos ingleses vão entrar no mercado aqui, ó, a rodo. Muita coisa desnecessária vai ser vendida aqui, certo? Blusas pesadíssimas que eram usadas no inverno inglês, aqui não tinham serventia, mas as pessoas compravam só para andar chique, chique e transpirando, certo? Esqui, mano, esqui de neve, velho. Você vai usar esqui aonde? As pessoas deixavam no meio da sala como enfeite. Olha, uma obra ornamental, linda. Ou tentavam andar na areia, mas aí não dava certo também. Então, meus senhores, o que a gente está percebendo é que, por causa da ajuda que a Inglaterra dá à corte portuguesa, né, à família real e aos nobres, o governo português, Dom João VI, foi obrigado a pagar na Inglaterra. E qual foi o pagamento? Abrir o mercado brasileiro, e assim os ingleses iam explorar o mercado brasileiro a dar com rodo e iam ganhar dinheiro pra caramba. Beleza? Enquanto isso, lá na Europa, Napoleão tá dominando tudo, menos a Inglaterra. Malandro esse Napoleão. Beleza. Então, família real chega no Rio de Janeiro, lindona, paquitona, ótimo, papo vai, papo vem. Só que tem uma coisa, né? Família real chega, irmão, e chega também com 15 mil nobres, mais ou menos. E aí? 15 mil pessoas de uma hora para outra. Em 2 meses estavam aqui. Pô, legal. Onde enfiar 15 mil nobres? Não, não pensa nisso. Onde vai enfiar? Onde vamos colocar, alojar 15 mil pessoas de uma hora para outra? Difícil, hein? Então, o governo, utilizando o poder real, vai escolher as melhores casas do Rio de Janeiro e, pasmem, malandro, vai falar, ó, agora essa casa aqui é propriedade do rei. Essa casa aqui vai ser utilizada para abrigar uma família nobre. Que lindo. Então você estava lá na sua casa, de boa, você tinha uma casinha legal no Rio de Janeiro, naquela época, em 1808, e chegava alguém durante a madrugada, acompanhado por um funcionário do governo, e escrevia na sua porta com uma tinta branca, tinta de cal, escrevia na sua porta PR, botava lá PR. Esse PR era a marca das casas escolhidas para abrigar alguma família nobre. Isso queria dizer o quê? Que você tinha entre 24 e 36 horas para deixar essa casa, porque ela seria usada para agora abrigar uma família que vinha lá de Portugal, uma nobreza. Nossa! Você era obrigado a deixar os móveis e todas as roupas de cama e de cozinha. Você só levava os seus objetos pessoais. É incrível, né? É como se alguém chegasse aqui em casa e falar, ó, sua casa foi escolhida agora para abrigar um nobre português, vaza daí. E as pessoas que não saíam na base da paulada. Então, era melhor você sair, né? Você ia sair de qualquer jeito. Bom, esse PR que era colocado nas portas, ninguém chega à conclusão, os historiadores, né? Qual que era o real sentido disso. Podia ser príncipe regente, príncipe regente, né? O Dom João que estava governando. Podia significar propriedade real, propriedade do rei ou da rainha. Ou então, que os caras zoavam na época, ponha-se na rua. Está na hora de você vazar. Firmeza? Bom, dessa forma então, os 15 mil nobres foram alojados no Rio de Janeiro. Beleza? A molecada tinha que sair e ia procurar novas casas. É claro que quem
tinha suas casas escolhidas, tinha uma condição de vida melhor. E aí acabava conseguindo refazer, né, uma moradia, alugava alguma coisa e depois construía algo. Eram casas de comerciantes, não era casa de pobre não, irmão? Mas isso também não quer dizer que estava certo. Beleza. Há uma mudança, então, muito clara no Rio de Janeiro, tiozão. Tá chegando 15 mil pessoas, estão chegando 15 mil pessoas, e o negócio vai mudar completamente. A gente já viu uma mudança. As pessoas são tiradas de casa. Com 15 mil pessoas chegando, 15 mil nobres, todo paquitão, todo bonito, vai ter uma mudança de comportamento. As pessoas que moravam no Rio de Janeiro vão passar a copiar o modo de se vestir, o modo de se comportar, os lazeres que essas pessoas faziam. Então, os nobres que vieram de Portugal estão sendo copiados pela população do Rio de Janeiro. Há uma mudança clara nisso. Até as casas vão mudar. As pessoas que estavam morando no Rio de Janeiro, eles vão começar a construir casas, melhorar as casas, melhorar suas calçadas, melhorar suas ruas, no sentido de querer deixar mais volumosa, mais bonita, para que esses nobres pudessem se sentir em Lisboa. Então, há uma sensação no Rio de Janeiro de que as coisas estavam melhorando. Mas melhorando para quem? A gente está falando de uma elite, certo? A gente vai chegar lá. Porque para a população, irmão, não está tão legal assim não. A população pobre comum vai começar a enfrentar alguns problemas. Primeiro, as mercadorias começam a sofrer um processo de inflação. Aumenta demais o preço. Por quê? Porque os comerciantes se aproveitam desse momento para aumentar o preço das mercadorias. Porque fala, ó, tem nobre tá cheio da grana, e aí já era. Todo mundo vai ter que pagar um preço maior. Segundo, como tem mais gente, começa a faltar mercadoria. E aí isso vai aumentar o preço também. Certo? Terceiro, para conseguir sustentar esses nobres que estão chegando aqui no Brasil, o governo vai aumentar os impostos sobre a população. Então quem vai pagar a chegada e a sobrevivência desses nobres aqui no Brasil é a população trabalhadora mais pobre. Firmeza? Nossa, eu achei que era só hoje. Vai pensando que tá bom. Bom, algumas coisas vão mudar não só no sentido da população. O governo também, com a chegada da família real, o governo agora, encabeçado pelo Dom João VI, vai modernizar demais o Rio de Janeiro. Vai fazer diversas coisas para melhorar a cidade do Rio de Janeiro, certo? Vai haver uma melhora nas ruas, na iluminação, museus, parques, a Biblioteca Nacional vai ser feita, nós vamos ter teatro. Pela primeira vez a gente vai ter uma imprensa, que eles chamam de imprensa régia, e essa imprensa régia vai também fazer pela primeira vez no Brasil um jornal chamado A Gazeta do Rio de Janeiro. Esse jornal vai ser o primeiro jornal brasileiro produzido aqui, certo? Então, o primeiro jornal produzido aqui no Brasil. E com isso, a gente vai ter circulando as informações. Teatro vai ser feito. Olha que legal, que bonito. Nós vamos ter a primeira faculdade lá em Salvador, na Bahia, criada também com a chegada de Dom João VI. A primeira faculdade de medicina no Brasil é lá, em Salvador, em 1808. Depois são feitas duas outras faculdades, certo? De direito, uma em Olinda, Recife, e a outra em São Paulo, mas só em 1827. Ou seja, 1808 a primeira, 1827 as duas outras segundas, você tem aí uma diferença de 19 anos, beleza? Bom, há uma mudança. O Rio de Janeiro vai passar para uma modernização. Ele vai até se assemelhar em alguns bairros com Lisboa, que é uma cidade, que é a capital de Portugal, beleza? A cidade do Rio de Janeiro, que antes era só uma parte da colônia, agora é a capital do Império Português. Ô, irmão, vai mudar, hein? Olha lá, que coisa. Só para você ter ideia, o Brasil deixa de ser uma colônia e ele foi elevado a Reino Unido de Portugal. Isso muda muita coisa. Demais. O Rio de Janeiro, então,
agora é a capital do Império Português. Uma sensação de desenvolvimento muito grande. Os cariocas, naquela época, estavam se sentindo muito bem. Falaram, nossa, a gente mora na capital do Império Português. Há mexe com o ego do carioca, beleza? Além de mexer com o ego do carioca, a gente vai ter também um enriquecimento da população, porque o comércio fica muito intenso. Todo mundo quer ir ali, quer ir morar no Rio de Janeiro. Você tem ideia? Muita gente lá na Europa começa a sair por causa das invasões napoleônicas, começa a pegar suas marinhas, pegar os navios e vir embora para o Rio de Janeiro. Enquanto lá Napoleão estava brigando com todo mundo, guerra estava comendo solto, muitos europeus qualificados, médicos, advogados, farmacêuticos, até de profissões que não exigiam muito estudo acadêmico, como padeiros, sapateiros, começam a vir para o Brasil para tentar recomeçar a vida. Então a gente vai ter no Rio de Janeiro um crescimento muito grande da população, e isso vai ser bom para os comerciantes, certo? Só não vai ser muito bom para quem? Olha aí na página 125. Na página 125 você tem duas imagens. A gente está falando aqui de comércio, enriquecimento, Inglaterra, Portugal, gente que está circulando nas ruas, melhora nas ruas, o Rio de Janeiro muda completamente. Inclusive o museu e o teatro e a biblioteca criada por Dom João ainda estão lá no Rio de Janeiro, hein? É só chegar lá e dar uma olhada depois. Tá tudo, olha, evoluindo, mas para uma parte da população que é maioria, as coisas não mudaram não. Os escravos, que era quem sustentava essa bagaça aqui. Era quem trampava nas lavouras, era quem fazia todo o trabalho dentro de casa, e agora eles também vão fazer o trabalho fora de casa. Esses senhores que vocês estão vendo aí na página 125, eles são escravos de ganho, onde eles saíam para vender as coisas que o seu senhor, né, o seu dono, fazia, ou mandava ele fazer. Ele era obrigado a passar o dia vendendo essas coisas, eram comidas, eram serviços, e aí depois ele voltava para casa e entregava para o seu dono o dinheiro das vendas, certo? Então a gente está falando aqui de uma mudança enorme, o Rio de Janeiro melhora, a parte de nobreza, mas uma parte da população, para ela não mudou nada. Pelo contrário, aumentou o trabalho. Beleza? Bom, espero ter ajudado vocês um pouquinho agora, espero ter tirado uma dúvida, apareceu uma dúvida aí no meio. Aliás, tem uma questão que já me mandaram uma dúvida também sobre o que é para fazer com Dom João no centro. O que você vai fazer com aquela questão onde Dom João é para ser feito, colocado no centro? Você vai fazer tipo um esquema, onde você vai colocar tudo que Dom João fez, tudo que a chegada de Dom João e a família real portuguesa mudou no Brasil. Quais coisas se modificaram com a chegada de Dom João aqui? Quais coisas que Dom João, que era o cara que estava governando o Brasil e Portugal, quais coisas que Dom João mudou, beleza? Quais as medidas? É só isso. Então, nessa questão que vocês precisam fazer com Dom João no centro, que é o que está pedindo, você só vai colocar Dom João ali e colocar um monte de setinha, que nem a gente faz na lousa, falando o que ele fez, o que ele mudou, o que ele ajudou a mudar com a chegada aqui no Rio de Janeiro. Firmeza? Tudo bem? Eu acho que essa era a última dúvida. Senhoras e senhores, espero ter ajudado vocês. Muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não proporcionado. Vai levar na manguarda da Marília. E ó, sai de casa ainda não, vacilão. Né? Acabou não. Não é pro fluxo. Nada de fluxo. E mete a máscara nessa carinha bonita aí. Braço. Fui.